Olá, eu sou Cristina Barros, sou psicóloga clínica, vice-presidente da Lubrat e eu estou aqui para falar um pouco com vocês a respeito dos atendimentos online em psicologia transpessoal. Depois de algumas reflexões e discussões, especialmente em grupos de supervisão, a gente chegou à conclusão de que sim, é possível usar essa ferramenta da tecnologia de transmissão à distância a nosso favor, especialmente porque a transpessoal é essa abordagem que fala sobre a consciência não local e fala sobre essa possibilidade da gente realmente ter empatia, da gente transmitir algo muito maior do que a palavra, à distância ou a despeito de qualquer distância, tanto local quanto temporal. Então, que boa oportunidade para a gente testar isso e para a gente fazer desse momento de atendimentos talvez até uma tendência para o futuro. Algumas recomendações então foram discutidas nos grupos que eu coordeno de supervisão e eu queria passar para vocês. Algumas delas são muito práticas, mas vale a pena a gente ver uma por uma. Vamos a outra parte prática que também é extremamente importante e se refere à montagem do setting. Bom, quando os clientes vão aos nossos consultórios, nós somos encarregados, nós terapeutas, de montar esse setting terapêutico, não é verdade? Então a gente cuida da iluminação, a gente cuida do ambiente para que ele esteja o mais convidativo, o mais confortável possível. A gente cuida também para que haja um isolamento acústico adequado. A gente faz todo esse cuidado, até o cheirinho no ambiente a gente coloca. Além, claro, da preparação energética desse ambiente. Como nós terapeutas podemos entrar em estado de presença e com isso mudar esse ambiente um pouco antes daquele cliente chegar. Bom, isso também deve ser feito online, tanto pelo cliente quanto pelo terapeuta, só que agora cada um na sua casa, na verdade, cada um num local diferente. Portanto, o cliente nesse momento ele se torna também responsável pelo autocuidado desde o momento da preparação desse setting. Isso é algo bem interessante. Então, uma recomendação que o terapeuta pode dar para o cliente a esse respeito é pedir que ele, antes de eventualmente fazer a sessão, que ele realmente escolha um local propício dentro da casa dele ou no local onde ele está em confinamento nesse momento. Um local que converse com a alma dele, no sentido de que seja um lugar onde ele possa, ao mesmo tempo, estar sozinho, sem interrupções, se sentindo bem à vontade, mas ao mesmo tempo um local em que ele sinta que ali flui. Às vezes existem lugares na casa da gente que a gente percebe que são os nossos cantinhos. Esses locais são muito bons da gente cultivar sempre que a gente quer fazer uma meditação, que a gente quer entrar em contato mais profundo com a gente, conosco mesmos. A gente deve procurar esses lugares, esses cantinhos. E isso é uma recomendação, então, que a gente pode fazer para o nosso cliente. Além disso, claro, a questão do celular. Provavelmente, a sessão vai se dar ou pelo celular ou pelo laptop, pelo computador. Se for pelo celular, que importante é a pessoa não precisar ficar segurando o celular na mão o tempo todo. Que ela possa encontrar um lugar de antemão onde ela fixe esse celular, para que ela tenha essa mobilidade, para que ela possa focar a atenção nela mesma e não na gravação ou não no celular. Que, claro, a gente sabe que enquanto a gente está falando, as outras mensagens vêm e a gente acaba se distraindo. Então, o celular, ele pode ser
é um bom instrumento, mas essas orientações têm que estar bem claras. Inclusive, o terapeuta pode dizer sobre o uso do fone de ouvido. É importante, porque isso, além de ajudar o cliente a ter mais privacidade, porque aquilo que é falado só ele escuta, isso também vai melhorar a sessão no sentido da audição, quer dizer, possibilita ouvir melhor o que se fala dos dois lados. Então, essas são questões muito práticas, mas muito importantes, porque até então a gente nunca pensou nisso, não é verdade? Nem nós, terapeutas, nem clientes. Então, é importante colocar item por item, para que quando a gente começa a sessão, todas essas coisas já estão no seu devido lugar. Bom, fora isso, a importância de se ter nesse ambiente que o cliente escolheu para fazer seu encontro terapêutico, ter ou almofadas, ou uma poltrona confortável, ou até um sofá ou uma cama, se ele escolher o quarto dele. Porque muitas vezes podemos nós, terapeutas, indicar que ele faça um relaxamento, que ele faça um exercício, onde ele vai precisar estar mais confortável e não só sentado numa cadeira em frente de uma mesa olhando para a tela de um computador. Por isso é importante ele ter isso em mente. E as almofadas, quando não uma cama ou um sofá, as almofadas podem ser dispostas no chão ou num lugar onde ele possa realmente sentar relaxadamente e fazer os exercícios propostos. A outra coisa é o kit transpessoal, que nos nossos cursos a gente fala tanto e que nos nossos consultórios a gente disponibiliza, mas agora, novamente, é o cliente que tem que ter a mão. Então, antes do encontro, antes da sessão, ele poder ter ao lado dele papel, caneta para anotar alguma coisa que queira, lápis de cera, giz de cera, né? Papel de desenho A4, de repente até A3 se ele tiver em casa, mesmo que agora seja uma época difícil, né? Porque é o que temos em casa, aquilo que vamos utilizar. Ninguém vai sair para comprar nada específico, nem há necessidade disso. Mas todo mundo tem aí um lápis de cor em casa, uma canetinha. Então pega esse material de arte que você tem na sua casa. Então orienta, né, o seu cliente a fazer isso para poder fazer a sessão. Isso já tem que estar também organizadinho antes da sessão começar. Bom, e agora que a sessão começou, a pergunta é: que tipo de exercícios, que tipo de coisas a gente pode fazer à distância? Então, assim, dentro de tudo que a gente anda testando, a gente anda experimentando, os feedbacks que a gente vai colhendo ao longo aí do tempo, eu especialmente já faço atendimentos online há algum tempo, mas assim, numa escala menor. Agora é 100% e os meus supervisionandos também. Então, o que a gente tem discutido é que muitos dos recursos adjuntos, que inclusive a abordagem integrativa transpessoal propõe, são fundamentais num momento de crise como esse que a gente está vivendo. Então, são exercícios que vão ajudar no controle da ansiedade, né? E na qualidade da presença para que haja esse encontro terapêutico e esse autocuidado. Então, exercícios meditativos, exercícios de respiração, para não falar dos exercícios expressivos, tanto a escrita terapêutica como o grafismo, a confecção de mandalas, tudo isso é possível de ser feito online, sem nenhum problema. Algumas outras técnicas de ampliação de consciência requerem um pouco mais de cuidado. A gente precisa avaliar muito bem qual é o caso, como está aquela pessoa e se ela tem essa capacidade nesse momento de fazer uma integração completa de qualquer exercício mais complexo, mais profundo que a gente proponha. Mas de qualquer forma, é sempre importante a gente pensar que o reis é importante. Então,
a razão, a emoção, a intuição e a sensação, e eu digo especialmente nesse momento, a intuição, como ela é importante para o nosso trabalho, tanto para o terapeuta quanto para o cliente. E por quê? Porque é através dessa intuição que vai haver mais e mais essa conexão entre o que eu falo e o outro escuta, essa conexão para que a gente escute aquilo que não é falado, veja aquilo que a gente não pode ver, toque aquilo que a gente não pode tocar, porque estamos à distância. Portanto, eu acredito que esse seja também um momento de teste, de laboratório para todos nós, para que a gente também desenvolva aquilo que até então estava latente, mas que está em potencial disponível a nós, que é esse pleno uso da nossa capacidade intuitiva de conexão e que também tem tudo a ver com a espiritualidade, com essa dimensão maior que pode ajudar-nos agora a dar sentido para essa experiência de crise que a gente está vivendo. Então, para responder de uma forma muito simplista, talvez, e muito superficial, que é o que a gente pode fazer nesse momento, é dizer que tudo e qualquer técnica, ela é permitida desde que a gente tenha essa sensibilidade, a ética e o cuidado, que a gente possa garantir o follow-up, o seguimento daquilo que a gente propõe com os nossos clientes, que a gente possa desenvolver essa capacidade de vínculo intuitivo tão forte que a gente pode ajudar nesse follow-up, nesse depois que a técnica ela é sugerida, não só no durante, e que todo esse cuidado que a gente já faz no presencial a gente possa aumentar ainda mais no modo online. Eu particularmente tenho usado bastante esses recursos das meditações, né, das imaginações guiadas, tenho usado vários exercícios de grafismo, exercícios expressivos. Então, essas eram as minhas recomendações, as minhas reflexões. Eu espero que a gente volte a trocar muito mais sobre esse assunto em breve. Obrigada pela audiência e até mais.